Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sábado, dia 4 de outubro de 2025, estamos na 26ª semana do Tempo Comum. A Igreja celebra hoje em memória a São Francisco de Assis. Vamos meditar hoje o trecho do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 ao 24. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho, e quando elas tocarem no nosso coração, possam gerar bons frutos. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus havia enviado 72 discípulos em missão. E o Santo Evangelho de hoje vem narrando a chegada deles de novo, o retorno deles ao Mestre, aquele a quem os enviou em missão. Eles chegaram com alegria no coração. Se dá para imaginar, depois de uma missão, a gente sair do nosso comodismo, sair da nossa casa, sair pelo mundo afora? Eu imagino que deve ser muito cansativo, não deve? Para os discípulos também acredito que foi, mas eles não deixaram se vencer pelo cansaço. Eles se entregaram a Deus de verdade e Deus os abençoou, dando o poder para eles de expulsar demônios, curar doentes, fazer algo sobrenatural, algo que só poderia ser feito pela ação do Espírito Santo de Deus na vida de muitos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos não se preocupavam com as dificuldades. Eles voltavam para casa alegres, com o coração cheio de alegria, porque o que Deus determinou para que eles fizessem foi feito, foi cumprido. Então eles foram levar para o Mestre, os relatos, os acontecimentos.
que aconteceu com eles durante essa jornada, esta missão, essa caminhada, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eles disseram para Jesus que os espíritos malignos obedeceram, eles curaram os doentes. Então Jesus falou assim, olha, alegrai-vos, não porque os espíritos os obedecem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, está escrito lá no céu. Essa também tem que ser a nossa missão, fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida e a gente se abandonar na graça dele para que a palavra de Deus também mova montanhas, conserte estradas da vida dessas pessoas que estão se perdendo pelo mundo, essas pessoas que estão se desviando do caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se exaltou no Espírito Santo e louvou a Deus Pai por tudo que Deus tem feito na vida dos seus. E disse, eu te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e as escondestes aos grandes, né? Ele voltou-se para os seus discípulos, né? E disse, muitos profetas, muitos reis gostariam de ver o que vocês veem, gostariam de ouvir o que vocês ouvem, mas não puderam. Felizes são vocês. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, felizes somos nós que ouvimos a palavra de Deus todos os dias através destas redes sociais e colocamos ela no coração. A palavra de Deus vem nos revelando o céu, vem nos revelando o quão grande e infinito é o amor de Deus para conosco. Alegrai-vos, meus irmãos e minhas irmãs, diante das grandes obras que Deus tem feito por você. E a maior de todas é estar com o seu nome escrito lá no céu. Glorifique a Deus. Jesus te conhece pelo nome. E quando Ele nos colocar em missão, aceite a missão que Deus lhe confiou. Assim, meu irmão, minha irmã, você vai estar cada vez mais carimbando o seu passaporte para o céu. Tudo o que nós temos e o que fazemos é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, meu irmão e minha irmã, por sua companhia, por sua presença, por estar nos acompanhando todos os dias através das redes sociais, a palavra de Deus no seu Santo Evangelho. Peço a você que seja fiel a Deus, não a mim, não a esse canal, porque tudo pertence a Deus. E Ele, meu irmão e minha irmã, vai fazer uma renovação na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para te ofertar, para te oferecer. Você aceita? Então continue nos seguindo através dessas redes sociais. O Espírito Santo de Deus vai te moldando, vai nos usando, vai nos limpando para quando Deus chamar-nos à sua presença, nós vamos estar diante dele de forma mais limpa, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, peço a você, continue nos ajudando nesta obra de evangelização. Deixe o seu joinha, deixe o seu like. Escreva nos comentários, amém, aleluia, glória a Deus. Seja grato a Deus, Deus está presente todos os dias na sua casa. Compartilhe este vídeo, meu irmão, minha irmã, para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Assim a plataforma vai entender que este vídeo tem um bom conteúdo e vai postar também para mais pessoas. Mais uma vez te agradeço, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todos os perigos do corpo e da alma. Abençoe o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora e de São Francisco de Assis. Venha sobre nós, a nossa casa, a nossa família, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós.